Olá, arranjadores, como vocês estão? Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para sopro. E o nosso tema da aula de hoje é como adaptar arranjos para os seus grupos. Gente, é um assunto muito importante, muito fundamental para a realidade, né? Porque cada um, de fato, tem uma realidade. Banda, numa orquestra, numa filarmônica, no seu grupo, no seu trio de metais, né? Então eu quero, a partir dessa aula de hoje, contribuir para que vocês possam pensar em situações para melhorar o trabalho de vocês no teu contexto musical. Nosso tema da aula, né, como adaptar os arranjos para o seu grupo, né? Eita assunto fundamental, né? E assunto que, assim, ele vai diferenciar o seu trabalho, né? Quando você consegue perceber isso aqui, você realmente tem um start diferente. Espero contribuir, viu, gente? Como sempre, eu espero contribuir com vocês. Então, assim, como adaptar os teus arranjos para o grupo que você pertence, né? Para o teu cenário, para a sua realidade. Porque, gente, vamos ser sinceros, cada um tem uma realidade na vida, uma realidade na música, uma realidade no instrumento, uma realidade no arranjo. O mesmo arranjo que eu recebo, por exemplo, uma encomenda de um determinado grupo, dependendo do grupo, eu vou escrever de uma forma. Se for para um grupo um pouco mais avançado, eu vou escrever de outra forma. Se for para um grupo ainda mais iniciante, eu tenho que escrever ainda mais simples. E isso faz muita diferença. Eu quero dar dicas aqui, vou dar 3 passos para fazer, até o final dessa aula, fazer vocês realmente terem uma direção, né? Serem direcionados para isso. Então, muitas coisas talvez vocês até pensaram, mas não colocaram em prática. E eu quero que vocês saiam da aula de hoje já colocando em prática esses conceitos, tá bem? Então, assim, cada grupo tem a sua particularidade, como eu falei, né? E o arranjador ele precisa saber como aproveitar ao máximo, gente, as ferramentas, né? Que ele tem à sua disposição. Então, eu queria mostrar alguns exemplos de pontos fortes, né? Alguns exemplos de imprevistos, por exemplo. É muito comum em bandas iniciantes, né? Bandas não profissionais, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas eu vou dizer não profissionais, você ter o número contado de músicos e chega na hora de uma apresentação, do ensaio, né, de um evento, falta um músico. Imagina aí que você fez um arranjo e aí você colocou trompete para fazer o solo. Você tem 3 trompetes. Aí chega no ensaio, apareceu 2. Ah, tá bom, vai funcionar. No outro ensaio, 2 também. Chegou na apresentação, não foi nenhum. E aí o arranjo, você pensou em um cara só para fazer. Gente, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que ter sempre o plano B nesses cenários. Então faz um dobramento aí, ou de melodia em oitava, ou em oitavas ou em uníssono real, né? O trompete, por exemplo, dobrando com saxofone, dependendo da região, funciona bem, né? Dobrando com o próprio bombardino, dependendo da região. Enfim, eu não vou falar de textura nem de alcance prático. Aliás, eu posso até falar um pouquinho, dar uma pincelada para vocês, mas não é o tema real da aula de hoje. Mas vocês precisam ter essa preocupação, sabe? Poxa, eu vou escrever para um solista só? Então, o primeiro ponto é, pode faltar esse músico e aí eu estou perdido, né? O segundo ponto é, ele pode estar inseguro na hora de tocar e por mais que seja um arranjo simples, gente, é música, né? E se você faz um dobramento, você reforça isso. Então, usem desse artifício de fazer dobramentos, tá? De dobrar a mesma parte, eu dobrar. Vou pegar aqui a parte do trombone, que está fazendo um solo lindíssimo, eu vou dobrar com bombardino, ou trompete com saxofone alto. Isso é muito bem-vindo mesmo, né? Porque imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem, então cabe a gente, né, que é o orquestrador da situação, né? Se não houver arranjador, não vai ter apresentação, né? O arranjador ele é o engenheiro, ele é o engenheiro da obra, né? É ele que arquiteta tudo. Então, assim, ele precisa estar seguro disso e pensar nessas situações, tanto nas melodias como nos acompanhamentos, né? Nos acompanhamentos também. Então, por exemplo, se você tem uma contramelodia em uníssono com flauta e clarinete, vai ser bem-vindo. Porque se você bota só a flauta, pode correr o risco dela faltar também, não conseguir tocar na hora. Então, sempre combinando.
sabe? E isso nos graves também. Em alguns momentos eu gosto de dobrar tuba com saxofone barítono, por exemplo. Funciona muito bem. E isso daí, não estou falando de arranjo só para músicos iniciantes não, tá gente? Essa é uma postura que arranjadores profissionais fazem e é muito comum, entendeu? É muito comum. Então usem desse artifício para ter mais segurança, né, para vocês não contar com as intempéries da vida, né, com os imprevistos, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês a lógica, né, de tudo isso. Eu quero contar para vocês primeiro uma história, recentemente que eu digo nesse ano ainda, lá no começo do ano, eu recebi uma encomenda de um tema, instrumental do Jaco Pastorius, né, grande contrabaixista, para quem não conhece depois coloca aí no YouTube Jaco Pastorius, vocês vão ver um monstro que é. E o que acontece? Nessa encomenda, escrevi o arranjo, ia mandar para o contratante, para o cliente, só que tinha, uma nota muito aguda no trompete. Imagina aí um Lá5. Eu vou mostrar para vocês onde é o Lá5. Olha só. Aqui já tô transportando, né, já tá, transposto para o trompetista. Isso aqui vai soar um Sol5, né, mas o fato que é essa nota aqui. Então para o trompete, é uma nota muito aguda, que inclusive não são todos os trompetistas que tiram essa nota. Aliás, a partir daqui, ó, a partir desse Ré, eu vou colocar esse Ré aqui, é um pouco mais comum. A partir desse Ré, nem todo trompetista toca. E, gente, não é sinônimo de ineficiência não tirar a partir daí. Porque são notas específicas de um lead, de um líder do naipe. Tá? Então, no trompete tem muito disso, né? Tem o cara que é o líder band, que ele vai nesses agudos e para tipos de trabalhos é fundamental você saber se o cara tira essa nota, né? E aí, por que eu estou contando essa história toda? Porque eu escrevi essa nota, mas antes de finalizar o arranjo, eu fiz contato com o cliente e falei: olha, finalizei, dá uma ouvida aí, e só tem uma situação: o trompete está tocando o Lá5. Se você quiser, eu posso fazer uma adaptação, e aí que é o X da questão, né? A facilidade de você conseguir abraçar qualquer trabalho e adaptar perfeitamente no sentido que vai funcionar muito bem. E eu tinha plena convicção que funcionaria muito bem. Claro que eu perderia um pouco desse brilho, um pouco desse punch, né? Muito por conta, poxa, o trompete está lá nas alturas e eu acabo arrastando todo o naipe. Era um sexteto de sopros, então eu acabo arrastando todo mundo para próximo dele, né? E se ele não tocasse essa nota, eu iria ajustar isso e mudaria o lead, o voice lead, né? Poderia mudar o tom, por exemplo. Eu talvez nem mudasse nessa situação, mas enfim, tem várias possibilidades para você ajustar esse cenário. E aí, para minha surpresa, ele falou: Rafael, não, eu vou tocar o trompete e essa nota eu toco. Então, quando ele falou isso, cara, me tranquilizou, né? E eu tive essa preocupação de saber se era tranquilo para eles. Então, assim, você precisa ter essa preocupação, saber se vai funcionar para o grupo que você está escrevendo, né? Porque se você é individualista e não, isso aqui é o que eu quero, é o que está soando bem, cara, tem que ser assim. Aí você não sabe nem para quem vai escrever, sabe nem se os músicos vão executar, e isso acaba atrapalhando o teu arranjo. Aí no final você sai fazendo o quê? Falando mal do grupo para que você escreveu. Então não façam isso, tá? Não façam isso de forma alguma, por favor. Legal, mas, gente, eu quero ajudar, eu quero realmente trazer para vocês 3 dicas infalíveis aqui, 3 dicas campeãs. Se você tiver com papel e caneta, por favor, anote isso aí, tá? Então vou trazer 3 dicas para você ter condições de adaptar melhor o seu arranjo. Legal, Rafael, qual é a primeira dica? Dica número 1, você precisa saber o nível do grupo que irá escrever, tá? Essa é a dica número 1. A número 2, você precisa saber a instrumentação/orquestração. Instrumentação/orquestração. Porque, gente, se eu não sei a qualidade, a família dos instrumentos, né, e eu também não sei o nível do grupo, cara, eu tô perdendo a oportunidade de fazer um excelente trabalho.
E o ponto 3, isso aqui é fundamental, né, é você ajustar a tonalidade da tua obra para os músicos. Cara, como eu demorei para entender isso. Como eu demorei para perceber isso aqui, tá. Como músico experiente já, acho que uma das coisas que me atrapalhou muito foi o fato de eu já tocar instrumento harmônico. Então, de certa forma, os tons, por exemplo, já soavam para mim, então si maior, mi maior, lá maior, era algo que eu estava muito acostumado a tocar por conta do instrumento harmônico. E, gente, são tons que são complicados para você escrever para um grupo de sopro. Por exemplo, fiz um plantão com os meus alunos do Método AS, na parte da tarde, e um dos alunos falou assim: "Rafael, vou escrever aqui o meu primeiro arranjo, vou escrever no tom de lá maior. Pode ser assim?" Aí eu: "Cara, pode, mas não deve. Ajusta aí um semitomzinho, vai para si bemol." E por que que eu falo vai para si bemol? Se eu estou em lá maior, os instrumentos de si bemol vão ler a armadura de clave de si maior. Se eu estou em lá maior de efeito, o saxofone alto, por exemplo, que é afinado em mi bemol, vai ler fá sustenido maior. Olha quanto sustenido para ele ler, entendeu? E se eu pego essa tonalidade e já dou só uma puxadinha para si bemol, né, meio tonzinho, gente, o que é meio tom entre amigos? O que que é meio tom entre amigos? Não é nada, né. Então quando você faz esse pequeno ajuste, pô, chegou em si bemol, os instrumentos em si bemol, tenor, clarinete, trompete vão ler em dó. Olha que beleza, já facilitou, né. Os instrumentos em mi bemol, como o sax alto, por exemplo, vai ler em sol maior. Olha que beleza, um sustenido só. Então, ó, facilita para todo mundo, e os instrumentos em dó vão ler em si bemol, 2 bemóis. Então, tá aí uma tonalidade, ó, supimpa para você trabalhar os seus primeiros arranjos. E pensando num contexto de grupo, né. Quanto menos acidentes você trabalhar para esse primeiro momento, e assim, quando eu falo esse primeiro momento, é que assim, eu tento fazer todos os meus trabalhos, fazer com que fique o mais tranquilo possível para os músicos tocarem e lerem, né. Eu facilito o máximo, né, independente do grupo. Isso eu facilito ao máximo. Claro que quanto mais profissional o serviço, o trabalho, né, tem coisas que não dá para facilitar, então eu preciso atuar instrumentos em algumas regiões que são um pouco mais complicadas, né, que podem sofrer problemas de afinação, dependendo do músico, mas eu acabo sendo um pouco mais ousado. Mas num contexto geral, eu tenho que estar preocupado, né, com a tonalidade, né, e com esses 3 pontos específicos. Tem outros, viu? Tem outros, gente, mas esses 3 pontos específicos, né, que é o nível do grupo que você vai escrever, né, a instrumentação barra orquestração, né, ajustes da tonalidade, e dentro disso ainda, instrumentação barra orquestração, olha que louco, eu estava finalizando uma encomenda agora à tarde, e essa encomenda, por exemplo, os músicos, o cliente falou: "Olha, Rafael, escreva a tuba, na clave de sol, o trombone na clave de sol", e aí foi enumerando os instrumentos. Instrumentos que comumente a gente escreve na clave de fá, né. E enfim, por conta do ensino e tudo mais, são músicos iniciantes, a metodologia é nesse sentido, né, ele ensinou desse jeito, então tudo bem, eu tenho que me adequar a isso. Gente, eu não posso falar: "Não, cara, vou escrever como é que tem que ser escrito", e vocês precisam trabalhar para música, né, e trabalhar para música é se solidarizar com o trabalho do colega, com os músicos, né. Não é para você fazer por fazer, fazer de qualquer jeito. Você precisa, ter empatia com a coisa, sabe, ter empatia. Então, não, deixa eu tentar entender como é que funciona. E quando você tenta entender, você se envolve, de certa forma, cara, é maravilhoso, porque a pessoa vê que você está interessado, vê que você quer dar o seu melhor, e o resultado final é o quê? É música, né. Então a música é maravilhoso, mas lembrem-se, né, pessoas são mais importantes que a música. Pessoas mais importantes que música. Música maravilhosa. Perfeito, estupendo, né. Pessoas mais importantes. Sem pessoas, não temos música. Legal, pessoal? Então, seguindo aqui, falei para vocês das 3 dicas que eu acho fundamental, e aí eu quero mostrar para vocês aqui um estudo de caso de uma encomenda, né, de um dos alunos, né, que sofreu adaptações, e eu sei que ele até vendeu esse trabalho. Então, deem uma olhada, gente, quando o arranjador domina as técnicas, ele tem total liberdade para transitar em vários contextos, vários tipos de grupo, e é o que o Jaderson fez aqui, tá. Deixa eu colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem.
muito legal, né? Soando muito bem para um grupo pequeno de metais, né? E aí, a gente vem para cá, ó. Sensacional, gente, sensacional. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vocês viram que são trabalhos diferentes, com a mesma pegada, a mesma vibe, posso dizer assim, que é o mesmo arranjador, mas ele usou um grupo totalmente diferente do outro e ambos soaram muito bem, ambos soaram bonito, né? E isso que eu quero trazer para vocês. Quando você domina esses detalhes, por exemplo, esses 3 pontos que eu falei para vocês aí, o nível do grupo que você está escrevendo, a orquestração barra instrumentação e a tonalidade, né, as coisas começam a fluir e você não precisa ser nada muito incrível, né? Porque as pessoas, elas medem o seguinte: não, eu tenho que ser um grande arranjador, o maior arranjador do mundo para poder funcionar, para poder começar a trabalhar com isso, para poder ajudar, né, a minha banda, a minha orquestra, enfim. E não, gente, pessoas comuns como o Jaderson são capazes de fazer trabalhos belíssimos como esse aí, né? E o Jadson tem pouquíssimo tempo estudando. O diferencial é que ele começou e não parou mais, sabe? E isso é importante a ser falado, né? Você começou a estudar arranjo, não para mais, né? Começa e não para. Eu sei que muitas coisas na vida a gente começa e para, mas se a música é a tua realidade, é o que faz sentido para você, gente, comece e não para, né? É começar e não parar mais, que com o tempo, né, com o tempo as coisas farão sentido. Legal? Eu acho que é importante falar isso, gente. Para aprender a escrever arranjo, né, primeiro que você tem que querer, né? Você precisa começar a colocar em prática os conhecimentos mínimos que você já tem e parar de dar desculpa, sabe? Enfim, eu posto bastante conteúdo sobre isso aqui, né? Recentemente fiz uma aula falando que não precisa saber de harmonia para começar nos arranjos, e é verdade. É claro que para continuar você vai precisar estudar, óbvio, e para precisar estudar não precisa saber instrumento harmônico. Olha que louco. Caramba, Rafael, tudo que você está me falando era tudo que eu achava que não podia, né? Eu achava que tinha que saber harmonia para aprender arranjo. Eu achava que tinha que saber escrever, tocar um instrumento harmônico para aprender arranjo. Não, gente. É uma oportunidade que, assim, para quem quer, gente, encha-se de motivação e acredite no que eu estou falando. Se você não acredita no que eu estou falando, acredite no que esses alunos estão falando, entendeu? Então comece hoje, né? Comece hoje e coloque em prática. E arranjo se aprende na prática. Não me venha com um monte de livros, com um monte de material, de conteúdo que vai ficar estudando 2, 3, 5, 9 anos, que não é assim que acontece, tá? O arranjo, você aprendeu uma técnica, já coloca em prática. Eu sei só 3 técnicas, Rafael. Trabalhe essas 3 técnicas e continue estudando. Mas coloque em prática essas 3 técnicas, senão você não vai aprender nunca. Você vai estudar 2 anos e não vai saber fazer um arranjo, entendeu? Maravilha, vamos seguir aqui. E aí, quando o arranjador ele não se importa com a banda, com o grupo, né, o que acontece? Né? E quando eu falo arranjador, vocês podem imaginar arranjador barra maestro, arranjador barra regente, arranjador barra responsável pela banda, né? E o que acontece é que problemas surgem. Problemas surgem na hora da execução. Então, assim, quando o arranjador não se importa com a banda, o que acontece? Problemas surgem. Por que eu digo problemas surgem, pessoal? Gente, isso é muito sério, tá? De você trabalhar para a música, ser um motorzinho a favor da música é muito importante.
É um momento que a gente precisa deixar a vaidade de lado, porque o ser humano é vaidoso no geral, né, mas sair um pouco da vaidade e mostrar que você precisa do outro, você depende do outro, né. E quando a gente ignora tudo isso que eu falei, né, o arranjo soa mal, os músicos tocam mal, os músicos se perdem, tá, os músicos não afinam, os músicos não tocam sincronizados, né, os músicos soam muito forte ou soam muito fraco, porque isso tudo está ligado, não é só a técnica, né, não imagine, não pense que tudo que você escrever e botar de dinâmica no software vai ser simples para o músico tocar. Tô falando de qualquer nível, tá, gente? Um piano no saxofone barítono, por exemplo, no dó para o barítono, no dó 5, não é o mesmo piano no dó 3, né, no lá 2, não é o mesmo, o forte do lá 2, vai soar de um jeito, e não vai ser o mesmo que vai soar no lá 5, no lá 4. Entende? Por quê? Existem situações específicas de cada instrumento, de cada família. Por mais que o músico estude e aprimore, essas situações, existem dificuldades, tá? E eu quero compartilhar com vocês já já algumas dificuldades, mas, por que que eu compartilho isso com vocês, gente? Porque eu acredito muito que isso pode mudar a vida de algumas pessoas. E, sinceramente, se esse vídeo chegar a 1000 pessoas, se eu conseguir atingir 200 pessoas, que realmente mudaram através desse vídeo, eu já fico feliz. 100 pessoas, eu já fico feliz. 50 pessoas, eu já fico feliz. 7 pessoas, eu já fico feliz. Uma pessoa, eu fico feliz. Porque quando eu comecei, eu não tive isso, sabe? Eu não tive isso mastigado. Então eu tenho certeza absoluta que isso faz com que você mude de nível muito fácil, tá? Então acredite nisso, gente, acredite que isso faz a diferença. Então esse é o propósito que eu tenho tido nas redes, né, compartilhado conteúdo sobre arranjos aqui para vocês no YouTube, diariamente lá no Instagram, né, e desde já quero deixar aqui o meu convite, quem não me segue lá no Instagram, Rafael Oliva Aulas, posto conteúdo diário nos meus stories lá sobre arranjo, vídeos no meu feed, faço um monte de desafio, por exemplo, estou na semana de desafios sobre intervalos. É um assunto que parece simples, mas, cara, eu vejo músicos muito capacitados, muito experientes, que ainda mandam mensagem tirando dúvida, e tá tudo bem, gente, ninguém sabe tudo, ninguém é obrigado a saber tudo. Na boa, tá? Ninguém tá pagando aqui de que sabe chão ou algo do tipo, mas o fato é que se você quer se aperfeiçoar e se aprimorar, você tem que deixar a vergonha de lado, né? Deixar o orgulho de lado e seguir em frente, ir para cima. Tá? Então me segue lá no Instagram e também se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, já aproveita e se inscreve aí. Então aproveita também já dá uma curtida aí para me ajudar a fazer com que esse trabalho propague, né, para mais pessoas, né, interessadas em arranjo para sopros. É um assunto tão pouco difundido no geral, no mundo, no Brasil então especificamente, gente, como quando eu falo que é algo que eu gostaria de saber lá atrás, cara, não é da boca para fora, acreditem. O conteúdo que eu trago é um conteúdo que eu queria ter recebido lá no começo. Então, eu tento fazer isso para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Nós falamos da dificuldade, né, de que os músicos, né, os responsáveis pelas bandas, né, os maestros, os regentes, os inspetores, eles precisam entender isso, né, porque isso evidenciar esse problema, né, pode causar problemas, grandes objeções na hora dos músicos executarem os seus trabalhos, né? Então, quando o arranjador ele não se importa com a banda, a probabilidade das coisas darem ruim são muito, muito, muito grandes mesmo, tá? E é claro, eu queria, ainda em cima disso, né, já passando por um pouco para os próximos passos que vocês devem tomar a partir daqui, né, tentar trazer alguns conceitos, pelo menos pinceladas, sobre conceitos que são muito fundamentais, né? E não adianta nada você entender as particularidades da banda, né, se você, por exemplo, não souber como agir, resolver questões, tá? Eu deixei para vocês as 3 dicas, mas eu quero falar algumas impressões, né? Algumas histórias. Por exemplo, já aconteceu comigo, né, esse lance de viver para música, né? Eu trabalhando no estúdio, acompanhando uma artista, por exemplo, estava no naipe, e eu escrevi a parte do naipe de metais. Obviamente tirei a harmonia, a cifra. E na hora do ensaio, a banda não sabia, cara, a cifra. Não tinha tirado guitarra, teclado, baixo, né? E eu era muito tímido, eu era muito envergonhado.
porque eu já tinha uma percepção muito boa nessa época. E os colegas falaram, Rafael, fala, cara, fala os acordes. E o cara, eu achava que se eu falasse, eu seria, tipo, prepotente, sabe? O nariz em pé, algo desse tipo. E hoje, para mim, é assim, isso é muito tranquilo de compartilhar e falar para vocês, que assim, a minha mente precisou ser moldada nesse sentido também, né? E aí, nesse dia, né, eu acabei que meio com vergonha falando, mas a forma que eu falei, de tanta vergonha, ficou ainda mais feio, porque assim, eu falei de um jeito que não era para falar, e aí, como eu não queria ficar, sair como soberbo, eu depois o caramba, bicho, falei de um jeito que não era para ter falado. E enfim, fui mudando por conta disso, né? E por que eu tô contando essa história? Porque, gente, existem muitas peculiaridades que você vai viver ou já viveu dentro do estúdio, né? No seu ensaio, na sua banda de música, na sua igreja, né? Na sua filarmônica, na sua orquestra, né? E no final, se você não tem empatia com os músicos, se você não está preocupado em resolver mesmo, em fazer com que as coisas soem bem, que as coisas funcionam, né? Você está perdendo uma baita de uma oportunidade, né? Então, o que eu estou falando para vocês, eu sei que diverge da maioria dos músicos, né? E eu não estou falando maioria porque eu sei que tem músicos que pensam como eu, e eu meio que acabo me apegando, me debruçando com esses músicos, porque assim, para mim só importa, eu só perco meu tempo com o que vale a pena. O que não vale a pena, eu não tô nem aí, gente. Eu ignoro pessoas tóxicas, né? Pessoas que te levem para baixo. Cara, sai disso, né? Se preocupa com o que você pode melhorar, o que está ao seu alcance, né? E o que eu tô te falando aqui está ao seu alcance. Você não vai depender de outras pessoas, né? Depende apenas de você. Então, tomando essas atitudes, esses passos aqui, você tem condições de começar a criar os seus arranjos, pensando nos contextos que eu mencionei nessa aula e fazendo com que você, no resultado final do trabalho, tenha um bom trabalho. Maravilha. Mas aí, então, gente, você deve sempre buscar evoluir, né? E buscar conhecimentos. Conhecimentos nunca vai ser demais na área dos arranjos. E eu quero compartilhar com vocês alguns passos que vocês devem continuar a buscar, por exemplo, transposição, instrumentos transpositores, conhecer a tessitura dos instrumentos, o alcance prático, tá? E eu quero mostrar um exemplo rápido, por exemplo, que isso aqui é muito importante, tá? É muito importante mesmo. Gente, eu vou dar aqui uma pincelada, por exemplo, isso aqui é um trompete. Eu quero que vocês imaginem, eu escrevi do Lá 3 ao Ré, tá? Ao Ré 5. Por que que eu fiz isso? Essa aqui é uma região onde o trompete, por exemplo, ele lidera muito bem dentro do naipe, né? Liderando como melodia, né, principal, né? Até mesmo como um quarteto de trompete, num trio de metal, né? E isso acontece com outros instrumentos também. Por exemplo, o saxofone alto, até o dó sustenido, tá? Vou botar dó B quadro aqui. Isso aqui já pensando no alto, tá, gente? Esse Lá no alto, para quem toca saxofone, já o Lá 3 aqui, até o dó sustenido, funciona bem como líder, tá? Então, num contexto de big band, num contexto de quarteto, até num contexto onde eu não tenho, por exemplo, num trio, um trompete, eu posso me encarregar o alto de fazer essa posição, né? De fazer essa formação de liderança. E ele funciona muito bem, ele tem um alcance parecido com o trompete. Agora, o que é um pouco diferente é o trombone. Por exemplo, o trombone, e aí isso é diferente do que muitas pessoas imaginam. Cara, botaria si dó, vou botar dó. Dó B quadro, vai. O trombone também pode funcionar numa função de liderança, tá? É claro, gente, que eu tô falando aqui para um contexto de grupos onde você tem um bom trombonista liderando, porque assim, é uma nota bem aguda. Via de regra, o trombone, ele tem um alcance onde ele tá por exemplo, para quem tá começando, no máximo aqui, a nota Fá, estourando Sol, mas eu diria que entre Mi e Fá atuando, tá? Para músicos iniciantes. Então, diria que uma zona de conforto seria a nota Mi 3 aqui pro trombone, tá? Então, mais na parte de liderança, ele pode sim estar atuando até o dó 1, né? Alguns trombonistas vão até mais, o Ré, Mi bemol,
tá? Mas aí já começa a ficar um pouco cada vez mais difícil. Quanto mais sobe, mais difícil fica. E é uma região onde, inclusive, ele num naipe ele pode liderar um trio de metais, por exemplo. Se você quer, nesse trio de metal, o trombone um pouco mais agudo que o próprio tenor e o trompete, né? Imagina aí o trompete tocando numa região um pouco mais grave, junto com o tenor e o trombone furando esse bloqueio. Funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Você vai usar isso sempre? Não, gente, não vai usar isso sempre. Mas vocês precisam saber que isso é possível, tá? Então, assim, saber as lideranças dos instrumentos é importante, saber o alcance prático, né? Quando eu me refiro ao alcance prático, é o ranger, né? É aquela região onde é mais comum, por exemplo, você pega os saxofones a partir do Ré 3 ao Ré 5 é o mais comum dentro dessa região, né? E você precisa saber das peculiaridades. Por exemplo, o próprio Ré, o Ré 3 é um pouco baixo. Aí você vai tocar o Ré 4, que é com registro, já é uma nota naturalmente um pouco mais alta. Aí você toca o Ré 5, que é aqui na posição, já é uma nota que também, via de regra, ela costuma ser um pouquinho mais alta. Então, você tem que se preocupar com tudo isso, né? Se preocupar com quem vai escrever. Então, via de regra, você acaba fugindo de algumas regiões para músicos iniciantes e intermediários, né? Inclusive para músicos experientes. Claro que para experiente você pode ser mais robusto, né? Mais agressivo, entende? Então, o que eu queria passar para vocês de próximos passos seria isso, tá, gente? Cuidar da transposição. Gente, é fundamental. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui tocam instrumentos de sopro e não dominam totalmente a transposição. Mas tem músicos que me acompanham que são oriundos de instrumentos harmônicos, como violão, como cavaquinho, piano, teclado, contrabaixo, e não tem total certeza sobre os instrumentos transpositores. Então, eu recomendo que vocês procurem saber como é que funciona, né, os instrumentos transpositores. Então, assim, transposição é fundamental, tessitura é fundamental e o alcance prático também. E esses exemplos foram os que eu mostrei para tentar realmente ajudá-los, tá? Então, a minha missão, eu acho que foi essa, tentar, dentro desse contexto, né, de músicos diversos que me acompanham aqui, fazer com que vocês saibam como adaptar, né, os seus arranjos para os grupos que vocês pertencem, né? Então, tem músicos que são de bandas e orquestras de igrejas, né, de bandas filarmônicas, de bandas da cidade, de grupo de metal, de trio, de quinteto, né, de quarteto de saxofone. Cara, a realidade é distinta, né, diversificada, isso é ótimo, né, maravilhoso. E eu tentei trazer aqui alguns componentes para fazer com que vocês realmente se interessem cada vez mais por esse assunto, por essa profissão arranjador, que, gente, é uma profissão, tá? E ela está ao alcance de qualquer músico, né? Desde que o músico queira realmente levar a sério. Somos pessoas comuns, normais, gente. Eu sou realmente igualzinho a vocês, né? Se não for ainda um pouco menos. Então é possível, tá, gente? É possível. Basta você começar e não parar mais. Então, se você gostou desse conteúdo, poxa, assiste de novo, reassiste esse vídeo depois, essa aula, dá uma olhada nos meus vídeos lá no YouTube, tem bastante conteúdo sobre arranjo, né? E para quem ainda não está confortável sobre arranjo, tem aulas sobre intervalo, formação de acorde, notas de tensão, né? Tétrades, né? Campo harmônico, modos de igreja, gente, harmonização em bloco, tem do básico até o avançado lá. Entende? Então fiquem ligados, né? Às vezes você perde essa oportunidade, simplesmente porque você tem uma crença limitante de que você não vai capaz, você não vai conseguir, isso é muito para você, você não está preparado, né? Quantos de vocês aí acham que eu comecei nas redes preparado? Que eu agora estou preparado? Gente, eu nunca vou estar preparado, mas eu meto a cara em tudo. Por exemplo, eu estou há mais de um ano aqui, quase 2 anos com vocês, compartilhando o assunto sobre arranjo para sopro. E quando eu comecei, eu achava que eu não estava preparado. Só que era para eu ter começado 5 anos antes de eu começar. E se eu não começasse, cara, eu ia continuar enrolando. Então, assim é a nossa vida, né? A gente acha que nunca está preparado e a gente nunca dá esse primeiro passo e as coisas não acontecem. E a gente deixa de colher frutos de situações que a gente poderia, né, colher mesmo não se sentindo preparado, entendem? Então, gente, não espera estar preparado, não. Vai, mete a cara, né, e aproveita, que eu tenho certeza, eu garanto a vocês, assim como o Jadson pode dizer se valeu ou não a pena ter começado há um ano, né, vocês vão começar a estudar hoje, a se concentrar, a anotar os detalhes dos exercícios e colocar em prática o conteúdo, né, e daqui a um ano você vai falar, Rafael, cara, valeu a pena, bicho.
Obrigado, hein? Obrigado por insistir. Porque eu tô falando para vocês é o que eu quero, é o que eu queria ter ouvido lá há 20 anos atrás. É exatamente isso. É isso, cara. Vocês, né, que gostaram do conteúdo, cara, se interem, manda esse vídeo para um colega, né, converse com um colega sobre isso, sabe? Fique curioso, né, em aprender e em absorver esses conhecimentos, porque você sair da zona de conforto significa que você está aprendendo. Se está tudo muito fácil, muito normal, gente, você não está se testando. E, cara, eu sempre falo aqui, não existe estabilidade para o músico. Ou ele está em ascensão, ou ele está em decadência. Então você escolhe para qual lado você quer estar. Ascensão ou decadência. A escolha é sua. Maravilha? Ter sido relevante esse conteúdo. Um grande abraço a todos. Valeu!